Boa noite. Deus abençoe vocês. Nós estamos então nessa série de estudos bíblicos sobre a saúde emocional do obreiro, mas não somente isso. Nós estamos trabalhando fortemente os princípios do que nós vamos chamar de uma psicologia bíblica. Infelizmente, como nós dissemos hoje pela manhã, a igreja tem terceirizado vários canais da sua missão. E um dos canais que a igreja tem terceirizado é o canal paraclítico, o canal do aconselhamento. Ela tem colocado principalmente na mão da psicologia responsabilidades que são da igreja, trabalhos que são da igreja. E, obviamente, comecei a estudar psicologia voluntariamente desde a minha adolescência. Depois do seminário, fui para a faculdade de psicologia. Aos 26 anos eu fundei o Instituto de Psicologia Organizacional, GEOPSI, que eu dirigi durante alguns anos, praticamente até sair da carreira secular para me dedicar totalmente ao ministério. Então, trabalhei bastante forte a questão da psicologia, principalmente da psicologia organizacional. E, então, eu não estou falando, nem estou falando contra a psicologia, nem estou falando da psicologia como se eu não entendesse daquilo que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que na mesma área em que a psicologia milita, a igreja também milita. A Bíblia atua na mesma área em que a psicologia atua, no subjetivo, na pessoa. E ela tem opiniões muito diferentes daquelas que a psicologia tem. E ela enxerga coisas, como o apóstolo Paulo explicou aos Coríntios, enxerga coisas que a psicologia, por causa das suas limitações humanas, não consegue enxergar. Então nós estamos trabalhando esse conceito geral e aproveitando para ministrar aos pastores, tanto para suas necessidades pessoais, como também para que eles ministrem a outros. Então nossa primeira palestra, na sexta-feira à noite, foi sobre a crise do sentido e como é que nós podemos desenvolver o nosso sentido, como é que a Bíblia nos orienta no desenvolvimento do nosso sentido de vida, aquilo que nos dá direcionamento para a nossa vida. Falamos amplamente sobre isso, ainda que não conseguimos, dado o espremido dos horários, trabalhar o texto na profundidade em que eu gosto de trabalhar. Depois, hoje pela manhã, nós trabalhamos a questão da metodologia do aconselhamento bíblico. Então, utilizamos um construto psicológico da psicologia bíblica, que é a estrutura de confissão, correção e restituição. E nós demonstramos em diferentes passagens, tem como base a trilogia preferida do apóstolo Paulo, fé, esperança e amor, como um construto, uma diretriz para a metodologia do aconselhamento bíblico, para que quando uma pessoa entrar no seu aconselhamento, você saiba o que é que você vai fazer. E se você está lutando dentro da área emocional, que você possa efetivamente trabalhar essa questão. Então, nós estamos falando sobre psicologia bíblica, diferente de outras pessoas que trabalham o tema da psicologia dentro da igreja, dando palestras e tudo mais.
nós não estamos falando de uma psicologia do ponto de vista humanista, estamos falando de Bíblia, estamos falando virtualmente de uma teologia bíblica sobre a pessoa. Teologia bíblica sobre o subjetivo humano, sobre a pessoa humana. E é uma visão bastante diferente da visão do mundo, porque ela não é uma visão antropocêntrica, é uma visão cristocêntrica, e é uma visão que depende da ação do Espírito Santo e da palavra, a ação transformadora da palavra de Deus. São recursos que o mundo não dispõe, que a igreja dispõe, que ela precisa ter a coragem de utilizar. Hoje de manhã tivemos uma discussão interessante. O pastor Mauro levantou um assunto que é verdadeiro, tá? Ou seja, poderia ser até um pouco arriscado a gente empoderar a igreja para o aconselhamento bíblico, sendo que tem muitos pastores, e aqui vou jogar a culpa em outra pessoa, que é para não ficar muito feio para mim, né? Muito pesado para mim. Mas quando foi do lançamento da King James em português, fizeram uma pesquisa. Quantos pastores já leram a Bíblia toda e se descobriu que 60% nunca leu a Bíblia, né? Então, nós estamos numa situação difícil, onde a gente quer empoderar a igreja para o aconselhamento bíblico. Se você não conhece a Bíblia, vai ser difícil, né? A pessoa senta na sua frente, apresenta um problema, e você não lembra de nenhuma passagem bíblica que explique como resolver aquele problema, você não é um conselheiro bíblico, né? E aí é que entra a água rasa do senso comum, dos preconceitos, né? E aí a gente pode causar muito dano. No entanto, enviar uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, que está buscando entender a palavra de Deus, que recebeu o selo do Espírito Santo, para que uma pessoa, um acadêmico, que não faz a mínima ideia de quem seja o Espírito Santo, do que significa ter a mente transformada pela palavra de Deus, que não sabe o que significa conhecereis a verdade vos libertará, faz um dano igual ou ainda pior, né? Há um livro bastante interessante que eu estou lendo pela segunda vez, que em português deve ser Evasivas Admiráveis, acho que é isso. Depois me perguntem se você tiver interesse. Onde ele vai justamente mostrar, em 200 anos de psicologia, mesmo olhando com uma visão secular, quanto é que se pode dizer que a gente entende mais o ser humano do que há 200 anos atrás? E que o ser humano é mais saudável hoje do que há 200 anos atrás. O cristianismo não precisa de ser incomodado com esse tipo de pergunta, fazer igual o apóstolo Paulo. Ninguém me perturbe porque eu tenho as marcas de Cristo. Pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, nós temos muitas. Pessoas que tinham vícios, pessoas que tinham perversões, pessoas que tinham angústias e perturbações, e que hoje vivem cheias de alegria, de paz. Nós temos muitas. Então, nós podemos nos levantar com alguma segurança e dizer que a Bíblia trata sobre os assuntos da alma, sobre os assuntos que a psicologia trata desses assuntos de uma maneira diferente e trata desses assuntos de uma maneira efetiva. O que falta para a igreja é mais profundidade na palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a Bíblia como a palavra de Deus que oferece soluções. E parar com essa mania de tentar dizer, não, cada uma tem seu lugar. Ok, a astronomia tem o seu lugar e a Bíblia tem o lugar dela. A matemática tem o seu lugar e a Bíblia, a palavra de Deus, tem o lugar dela.
a medicina tem o seu lugar e a Bíblia tem o lugar dela. Mas a psicologia tem o lugar dela e a Bíblia tem o mesmo lugar. Essa é a diferença. Não existe um campo separado para a psicologia diferente do campo da Bíblia. Aquilo que a psicologia gostaria de fazer é aquilo que a Bíblia está fazendo. E é aqui que a gente precisa ser sincero e dizer, espera aí, vamos conversar direito. Porque ou você vai tentar salvar, e eu estou usando salvar aqui na acepção da palavra no grego, ou você vai tentar o sozo na vida de uma pessoa, pela psicanálise, pela psicologia cognitiva ou pela psicologia transacional, ou você vai tentar através da palavra de Deus. Mas o trabalho que está sendo feito é o mesmo. Então nós precisamos repensar essa coisa de que cada um tem o seu lugar. Não, não é cada um tem o seu lugar. Nesse caso, o lugar é o mesmo. O objetivo é o mesmo. A intenção é a mesma. E me irrita profundamente que a igreja aceite uma posição de que a teologia é algo menos inteligente do que as ciências humanas, porque a própria Bíblia diz o contrário. Ela diz que o ser humano natural não entende as coisas espirituais. Mas aquele que é espiritual entende as coisas espirituais e também as naturais. Nós precisamos nos assegurar de que recebemos um tesouro inestimável da palavra de Deus. E tudo quanto é necessário para viver uma vida plena, o Senhor nos deu. E nós precisamos aproveitar isso. Então nós precisamos ver se levantar a igreja novamente com um trabalho efetivo na área do aconselhamento bíblico. E que a igreja pare de terceirizar uma função que é primordialmente dela. Se a psicologia tem valor, bom, ela tem algum valor. Eu continuo estudando psicologia. E vou continuar estudando. Né? Aliás, estou me lembrando, tem que pagar o cartão de crédito antes que vença, né? Mas eu estava olhando a fatura do cartão de crédito, só esse mês eu gastei em livros de psicologia R$ 2.500. Então, se você me perguntar se a psicologia tem valor, tem. Eu estou investindo. A psicologia tem um valor inestimável para mim. Ela faz as perguntas, ela levanta as questões, ela levanta as dúvidas, e eu vou buscar a resposta na palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro em todo homem mentiroso. Então, Freud era mentiroso, Jung era mentiroso, Adler era mentiroso, Lacan era mentiroso, todo mundo mentiroso. Mas a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas quando o mentiroso faz uma pergunta, quando ele levanta uma questão, a gente tem que saber responder. Isso que é legal. Se não tivesse todas essas teorias da psicologia, que com um pouquinho de sinceridade você vai ver que são muito contraditórias, mas a gente finge que não é? Se a gente tiver um pouquinho de sinceridade, a gente vai olhar para todas essas teorias. Se elas não existissem, que pobreza seria o nosso cristianismo? Que aí a gente não ia nem verificar a nossa fé para saber se ela é consistente. Mas nós nos gloriamos nas tribulações. E quando vem o psicólogo, vem o cientista na área social,
e levanta um questionamento, é aquele aperto, aquele estreito. Mas nós nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações, elas terminam produzindo maior esperança em todas aquelas coisas que o Senhor nos prometeu e que Ele está trazendo para a nossa vida. Então eu quero mais, eu quero que as pessoas levantem mais questionamentos, eu quero que elas digam que a Bíblia está errada, eu quero que elas acusem, eu quero que elas xinguem, eu quero que elas sapateiem, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas eu não vou me vender. Não é porque a pessoa faz parte de um instituto de pesquisa, que não sei o que não sei o que lá, que ela entende alguma coisa mais do que ouvi o próprio Deus falar comigo. Nós precisamos estar seguros de que a palavra que nós recebemos é poderosa. É a mesma palavra que Deus usou para formar o mundo. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele não montou uma ONG, ele não criou um projeto, ele não buscou fundos multilaterais. Ele simplesmente disse, haja luz. E quem tem fé sabe que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E essa mesma palavra que nos foi dada para ministrar a vida de quem está com depressão, de quem está com angústia, de quem está com os relacionamentos conturbados, de quem não sabe o que fazer da vida, de quem perdeu o rumo, de quem está confuso acerca da sua sexualidade, de quem essa mesma palavra nos foi dada para ministrar. O que nós precisamos fazer é nos desvestir de preconceitos, nos desvestir de ideias humanas, nos desvestir de pensamentos filosóficos que atrapalham o entendimento do texto bíblico e ministrar a pura vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Amém. Nós temos quatro livros meus. Meus livros a maioria estão esgotados, só tem esses 4 aqui. E eu quero apresentar brevemente, você não precisa comprar os livros não, principalmente se você não for ler. Porque se eu estivesse esperando ganhar dinheiro com livro, eu já tinha desistido. A gente publica que é para ajudar as pessoas. Se você achar que vai ser ajudado, então esses livros estão à sua disposição. Frutificar, são 29 textos que ensinam uma igreja que é hoje consumidora, consumista, a se tornar uma igreja servidora. Resgatar aquela mentalidade do crente que quer trabalhar para o Senhor, que quer produzir resultados para o Senhor, essa mentalidade bíblica. Então são 29 mensagens, serve para grupos de estudo, mas resgatar essa mentalidade produtiva da igreja é extremamente importante. Serve para grupos de estudo, serve como base para a pregação, enfim, está à disposição. Esse livro, ele representa a mudança do marco. A AME, como a igreja brasileira, sempre usou o marco psicopedagógico para o trabalho com crianças e adolescentes. Essa ideia construtivista, internacionalmente, principalmente representada por Piaget, de que você vai evoluindo, né? Essa psicologia do desenvolvimento, e que chega um dia que finalmente, em alguma idade, você se torna maduro. E aí você se torna gente. Então, mais ou menos essa mentalidade causou na igreja o pensamento de que criança não é gente. Já ouviu essa frase? Criança não é gente. Adolescente é um quarto de gente.
Jovem é meio gente, né? Quantos pais não viram para o filho e dizem, tu nem é gente ainda, né? Alguém deu risada aí, acho que... Tu nem é gente ainda. E essa mentalidade que atingiu o senso comum, ela vem justamente da psicologia do desenvolvimento. A neurociência, nas suas descobertas mais recentes, a partir do meados dos anos 90, principalmente, ela permite a gente ter um outro entendimento. O cérebro não evolui. O cérebro não se evolui linearmente. Nós temos basicamente, vou usar um termo da computação, talvez até um termo que nem é tanto usado hoje, nós temos 5 configurações cerebrais ao longo da nossa vida, pelo menos. Essas configurações cerebrais, elas são diferentes em forma e em função. Até em forma. O cérebro de uma criança, ele é diferente do cérebro de um adolescente, que é diferente do cérebro de um adulto, que é diferente do cérebro, inclusive na sua forma, na sua composição. O cérebro da criança tem mais massa cinzenta, o cérebro do adulto tem uma porção de massa branca, que o cérebro da criança não tem. E isso faz toda a diferença. São 5 configurações cerebrais, uma na infância, até o início da puberdade, uma do início da puberdade até o meio da adolescência, uma do meio da adolescência até o final da juventude, 24 anos de idade mais ou menos. Quem acha que é jovem tem mais de 25, você está enganado. E depois a fase adulta, a partir dos 25 anos de idade, mais o cérebro. E depois, eu estou chegando lá, né, a partir de uns 60 anos, o 5º cérebro, que vai ficar, por exemplo, em termos de morfologia, até com 10% a menos de massa, né? Então, ele vai ter uma diferença em termos de funções que é perceptível fisicamente. Ele vai diminuir de massa, dispensando funções que não são mais úteis quando você tem mais de 60 anos, né? Então, e preservando aquelas funções, ou enfatizando aquelas funções que são úteis. E aí, essa é uma forma totalmente diferente de ver o adolescente e o jovem como parte do corpo de Cristo, como tendo um cérebro perfeitamente construído por Cristo, por Deus, para que ele funcione na igreja com dons específicos. Se você não aproveitar o dom do adolescente, né, a igreja vai ficar com falta de alguns dons muito importantes, que não estão presentes nos adultos, só estão presentes nos adolescentes. E se o adolescente não aproveitar os seus dons para servir ao Senhor, hoje mesmo sentei com um adolescente na hora do almoço, falei, cara, você está entrando no 3º cérebro. E ele vai te dar para você dons nessa e nessa área. É sua chance. Você tem menos de 10 anos com esse cérebro. Você vai precisar usar muito bem ele, para que você possa realmente servir a Deus e funcionar para a glória de Deus enquanto você tem esse cérebro. Porque depois você vai mudar de cérebro, vai perder os dons que você tem agora, que você está recebendo agora, e não vai ter mais esses dons, né? Então, quem me dera, né, ter os dons que eu tinha abaixo dos meus 24 anos de idade. Até os dons que eu ganhei com 25, eu já estou começando a perder, né? Para ganhar os dons que eu terei a partir dos 60. Né? São dons diferentes, capacidades diferentes. Entender isso vai ajudar você a ter uma igreja sólida, uma igreja forte. E eu reuni nesse livro, um livro bem pós-moderno. Ele é feito de artigos curtos, né? Uma sequência de artigos curtos. Tem uma divisão de capítulos, mas cada capítulo tem 3, 4 artigos sobre aquele tema. Então é um livro fácil de ler, é um livro bastante interessante. Sobre esgotamento espiritual ou ministerial, que é o nosso tema hoje. Eu passei por um esgotamento bastante forte. Passei por vários ao longo da minha vida. Eu sou muito burrinho, meio atrasado, minha cabeça.
Deus me ensina as coisas, eu esqueço, Ele me ensina de novo, eu esqueço, Ele me ensina de novo. Eu só tenho que agradecer a misericórdia de Deus, continua tendo paciência comigo. E lá, nem sei que esgotamento foi esse, em 2015. Acho que meu primeiro esgotamento foi com 19 anos. Eu estava escrevendo meu primeiro livro, tinha uma pilha de livro, ocupava uns 2 metros por uns 60, 70 centímetros, para poder fazer minha pesquisa bibliográfica. E no meio eu tive um esgotamento, eu li uma página inteira, não ficava nada dentro do cérebro, foi muito grave. Mas em 2015 eu tive um esgotamento, eu tenho uma boa equipe de psicólogos que trabalha comigo, nos 2 ministérios. E aí fizemos uma reunião, o pessoal dizendo: pastor, você está doente, você está mal, você está ruim, você precisa buscar ajuda, você precisa se cuidar. Você tem uma forte visão de que é preciso primeiro cuidar do espírito, para depois cuidar da alma e para finalmente cuidar do corpo. Se o espírito não estiver funcionando direito, não adianta ficar cuidando da alma, que não funciona. Então eu pensei, quem é na Bíblia que passou pela mesma coisa que eu estou passando? E me lembrei de Elias. Elias passou pelo que estava passando. E durante algumas semanas eu estudei principalmente os 2 capítulos de 1 Reis 18 e 19, que conta a história do esgotamento de Elias, para entender o que é que aconteceu com Elias e que as soluções o Senhor apresentou. E depois comecei a estudar também outros esgotamentos, inclusive o esgotamento de Jesus no Getsemane, e é sobre isso que a gente vai falar, está nos últimos capítulos desse livro. E um livro fácil de ler. Eu decidi agora só escrever livro no máximo até 120 páginas. Esse aqui tem acho que 80, né? Com letra bem grande, capítulos bem divididinhos, que é para o leitor pós-moderno, que é preguiçoso, que só vendo, prefere ficar no celular do que ler. Então, esse é um livro apropriado. Ele vai dizer como se configurou o esgotamento ministerial de Elias, de que maneira, quais foram os estágios pelos quais ele passou. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu quero falar sobre os 12 recursos terapêuticos que Jesus utilizou para superar o esgotamento dele. Mas eu vou dizer para você que uma das coisas que mais me surpreendeu estudando a vida de Elias é que o esgotamento de Elias não se manifestou com depressão. Eu sei que você já deve ter pregado sobre o Monte Carmelo e caiu fogo na sua igreja, você pregando sobre o Monte Carmelo, mas você já notou que Deus não mandou Elias fazer nada daquilo? Aquela papagaiada toda, Deus não mandou Elias fazer. Deus disse: vai, fala para Acabe que vai chover. Ele foi, mandou reunir os profetas de Baal, matou 400 pessoas. Não tem crise psicológica maior do que você matar 400 pessoas com as próprias mãos. É de deixar qualquer um doido. Deus não mandou ele fazer nada disso. Então, o primeiro estágio do esgotamento, uma coisa que eu aprendi, é a euforia. É quando você está naquele trabalho e as pessoas dizem: descansa um pouco. Não, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E não sei o quê. E se eu não fizer, ninguém faz. E tal, e aquela coisa. E o ministério crescendo e as coisas andando. Você já está em esgotamento. Então esse livro vai ajudar você a entender isso. Mostrando as causas, os gatilhos. Mostrando, enfim, os prejuízos desses 4 estágios que levaram Elias até o deserto de Beersheba, do Negev, e a ideação suicida: quero morrer, me mata, chega, não aguento mais, né? Esse processo de desistência total. E depois então, todo o caminho
do tratamento de Deus, né? Tratamento de Deus. Volte pelo caminho que você veio, né? E ele vai voltar. Até Abel Meolá, a gente acompanha ele voltando. Restauração de relacionamentos, uma série de coisas, a gente está falando sobre isso. O livro Saída é uma série de posts que eu fiz no Instagram para adolescentes. Nossa última pesquisa, a cultura da juventude global, uma pesquisa que eu fiz em parceria com uma missão dos Estados Unidos. Pesquisamos 20 países, 8.500 adolescentes e jovens conectados na internet para entender como é que está a psicologia, as emoções, a questão emocional de adolescentes que estão conectados à internet. Brasil é o país com maior tempo de conexão à internet. Na média, nossos adolescentes conectados à internet ficam 9 horas e meia conectados na internet, né? 9 horas e meia, em média, por dia, não é por mês, não. Esses dias o irmão estava escandalizado. Se tem adolescente que passa 3 horas conectados na internet. Eu nem sou adolescente e meu uso de internet é próximo de 14 horas por dia. Não sei como é que alguém pode imaginar que alguém passou muito tempo na internet que ficou 3 horas. A média de uso da internet no Brasil, entre adolescentes e jovens conectados, é de 9 horas e meia. 9 horas e 26 minutos. Então, nós começamos a ver que essa geração é a geração que mais se queixa de enfermidades emocionais. Isso não quer dizer que a enfermidade emocional está diretamente ligada à internet. Pode ser o contrário. Pode ser que os adolescentes estão enfermos emocionalmente, por isso eles procuram a internet. Então, não estabeleça uma relação precipitada entre uma coisa e outra. Nossa pesquisa não mostrou a relação. Ela mostrou a relação, mas não mostrou a razão, né? Ou seja, os dois elementos, uso extremado da internet e enfermidade emocional, estão relacionados. Mas não dá para saber, pela pesquisa, qual é a causa e qual é o efeito. E possivelmente, a gente teria que usar uma figura cíclica para demonstrar essa realidade. Então, eu comecei a trabalhar fortemente essa questão do aconselhamento para adolescentes que estão em sofrimento emocional. E tem o nosso ministério, o Ministério de Mobilização Evangelística. Então, cada missionário tem que evangelizar pessoalmente. A nossa missão não evangeliza ninguém, ela manda a igreja evangelizar, porque a função da igreja não é nossa. E a gente vai ajudando a igreja a cumprir a função dela. Mas cada missionário tem que evangelizar, porque não dá para mandar os outros evangelizarem se nós não estamos fazendo. E meu estilo de evangelização é usando o aconselhamento. Então, sempre estou na internet e eu tenho hoje adolescentes que eu estou aconselhando na Tailândia, na Índia, no Brasil, alguns. Então, tenho o privilégio de poder aconselhar alguns adolescentes e ajudá-los a superar a questão do sofrimento emocional. E no Saída eu usei o mesmo texto bíblico que eu vou usar hoje à noite e que eu usei também no final do livro de Elias, do livro Elias e Outros, e é o texto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Quero convidar vocês para a leitura da palavra de Deus em Marcos, no capítulo 14, versículos 32 a 42. Vocês viram que eu fiz uma introdução mais curta hoje, né? Mas foi só a metade, que ainda tem a introdução do texto, então. Abriram? Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar.
E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, se afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. E voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A tristeza é uma reação comum do ser humano. Nós vamos ficar tristes por muitas coisas, em muitas situações. E se a gente não ficar triste, nunca ficar triste, esse é um sintoma de que algo não vai bem com o nosso emocional. A tristeza faz parte aí da nossa vida. Quando é que a tristeza ela se torna uma patologia? Quando é que ela se torna uma enfermidade emocional? Normalmente a psicologia vai definir a tristeza como enfermidade emocional pela sua intensidade e pela sua duração. Quanto mais profunda for essa tristeza e quanto mais prolongada ela for, tanto mais a psicologia vai entender que a pessoa precisa de um atendimento. Uma outra forma de ver a tristeza como uma enfermidade é justamente quando ela começa a impedir as nossas ações. Está lá o pastor, mergulhou numa profunda tristeza, né? E ele não quer mais atender ninguém, não quer mais falar com ninguém, não quer mais levantar da cama, não quer mais fazer nenhuma das atividades que ele fazia, né? E as pessoas ao lado começam a ficar preocupadas e começam a se angustiar com isso, mas esse declínio da produtividade, declínio da produção, ela é também alguma coisa que vai mostrar que essa tristeza precisa ser resolvida, que ela precisa ser então tratada. Essa tristeza extremada, e que nós vamos chamar então também de depressão, ela acontece dentro do que as psicologias vão classificar como transtornos de humor. Esses transtornos de humor estão juntos da depressão, alguns transtornos que podem ser transtornos de humor unipolar, né? Que é então justamente a depressão, ou bipolar, que é a alternação, não sei, alternância, obrigado. De vez em quando eu esqueço aí uma palavra do português, né? Ou invento uma, que o pessoal diz que eu invento muita palavra. Então, a alternância entre a euforia e a depressão. Uma hora a pessoa está hyper, uma hora a pessoa está doidona, e no momento seguinte ela está down, está para baixo, está deprimida. Então, a gente tem essa alternância. E as manias, né? Então, a gente vai ter também essa realidade que faz parte dos transtornos de humor, né?
E nós vamos ver vários sintomas que estão relacionados. Eu não vou me deter muito. As 3 linhas teóricas, elas se esforçam por explicar esses transtornos de humor, como a depressão, por exemplo. Tanto as linhas psicológicas biológicas, né, que vão procurar achar no organismo as respostas para essa depressão, né? Nem sempre essas respostas são muito certeiras. Em alguns casos, algumas reações, elas podem ser não condicionantes, mas resultantes da depressão, né? Então, não há uma certeza acerca dessas questões, por mais que a medicina e os laboratórios, a fim de vender aí antidepressivos, se apressem bastante nessa área. Há muito o que dizer sobre o consumo excessivo de antidepressivos e a falha desses antidepressivos em resolver o problema da depressão. As teorias cognitivas, elas vão se concentrar no problema dos pensamentos negativos, né, que as pessoas têm, e por isso elas se tornam depressivas, né? Então, alguns pensamentos como aqueles originados de infância, supergeneralizações, abstrações, abstração seletiva, ampliação e minimização, personalização, inferência arbitrária, né? Vamos fazer um evento, aí choveu, e a pessoa, a culpa é minha, porque eu que escolhi, né? Então aí fica para baixo porque choveu, fica para baixo porque as pessoas não vieram, fica para baixo porque... Então a pessoa vai, essa forma de pensar negativa que vai condicionar essa depressão, condicionar essa situação. E as questões interpessoais, né? As pessoas que demonstram muita insegurança, carência afetiva, insegurança nos relacionamentos, elas tendem a ser bastante depressivas. Na psicanálise, principalmente no psicodrama, eu gosto muito de um autor, ele chama Bermúdez Rojas. Ele é bem doidão, ele sugeriu que nossa personalidade, ela é resultante da quantidade acima do normal de uma psicopatologia. Então, ele trabalhou mais ou menos o que os 4 temperamentos bem conhecidos de vocês trabalham. Ele disse que o que caracteriza o sanguíneo é a histeria. Então, a histeria em quantidades módicas, ela é a sua personalidade, né? Aquilo que caracteriza o colérico é a esquizofrenia. Ele vive no mundo das ideias dele, ele tem uma ideia fixa, e é o famoso cabeça dura. Então, ele tem uma quantidade módica de esquizofrenia, né? Aquilo que caracteriza o melancólico é a obsessão, é maníaco obsessivo, né? Mas numa quantidade módica, né? Ele só olha a mesma porta 300 vezes, só fica botando todas as camisas em ordem de cor, todas as, né? Mas não precisa de manicômio ainda não. Então, basicamente o que define. E aí ele vai dizer que o fleumático é definido pela depressão, né? Por quê? Principalmente porque o fleumático é mais dado aos relacionamentos, os relacionamentos frustram constantemente, e essa constante frustração dos relacionamentos, então, produz a depressão. Eu estou fazendo essa introdução para você notar que a psicologia vem trabalhando fortemente com essa questão, e depressão virou agora bala na boca de todo mundo. Qualquer um fala sobre depressão e tal, e diz, e o senso comum
está assim galopando em termos da depressão. Todo mundo tem teoria de depressão, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre depressão. A Bíblia fala muito sobre depressão. Fala muito. E eu vou agora dar uma cutucada bem forte, né? Se você ficar muito irritado com isso e não conseguir continuar assistindo, você pode levantar e ir embora. Mas às vezes a gente diz assim, porque tem crente que acha que a depressão é demônio. Bom, a Bíblia também acha isso. Também acha. O quadro depressivo de Saul se comprovou ser demoníaco. Se você não acredita que os demônios afetam a psicologia das pessoas, você não está preparado para fazer aconselhamento bíblico. Porque fatalmente no aconselhamento bíblico, de vez em quando, você vai ter que expulsar um demônio. Pronto, agora, quantos ficaram meus inimigos aqui hoje? Deixa eu ver. Quantos inimigos mais eu fiz aqui? Irmãos, se você vai ser um conselheiro bíblico, você precisa lidar com coisas que a psicologia não consegue perceber. Ela não enxerga. E que são fatores que são importantes. Mas deixa eu dizer que nem toda depressão vai ser causada por um demônio, né? É possível até que muitas não vão. Pelo menos a de Jesus, certamente não era. Dá para considerar o Getsemane como um quadro depressivo? Dá. Falta, para a gente definir como quadro depressivo, a duração. Jesus não ficou muito tempo preso nessa depressão. Basicamente, em 3 horas ele conseguiu superar isso. No entanto, é justamente essa resiliência e essa resistência que a gente encontra, que a gente vê em Jesus, que indica para nós que a depressão não precisa durar muito tempo e você ficar afetado por ela e esperar ela passar por alguma razão desconhecida. Que a depressão pode ser trabalhada de uma forma significativa, de uma forma direta, de uma forma objetiva, e ela pode ser superada. Então, eu arrisco dizer que é possível considerar o quadro do Getsemane como depressivo. Jesus teve depressão? Bom, ele teve as mesmas coisas que nós, mas sem pecado. Passou pelos mesmos sofrimentos que nós e sem pecado. Não quer dizer que ele pecou. Elias pecou. O quadro de esgotamento dele há muitos pecados. E o pecado principal que você vai descobrir de Elias é a desobediência a Deus. Deus mandou fazer uma coisa e ele fez outra. E ele ainda disse o motivo. Elias, por que você está aqui? Deus, eu tenho ciúme no teu lugar. Elias se achou dono da obra de Deus. Deus estava querendo, já tinha um plano de destruir Israel. Lá no Horebe ele inclusive disse, você vai ungir fulano, Beltrano e Cicrano. Quem escapar de um vai morrer na mão do outro. Quem escapar do outro vai morrer na mão do outro. Deus estava disposto a acabar com Israel. Era um plano para 200 anos. Mas Deus já tinha definido que ele não ia mais tolerar aquela situação de Israel. E os profetas que vieram depois, então, de Elias, começaram cada vez mais a apertar esse cerco. Mas Elias queria salvar Israel. E o quadro de esgotamento que inclui a depressão de Elias, finalmente, né? Deitar lá no meio do deserto, é suicida, tem ideação suicida e é suicida mesmo, não do suicídio rápido, que a gente chama de suicídio lento, né? Quando a pessoa não se cuida mais, porque se você vive numa região semiárida e você entra no deserto, um caminho de um dia, sem água e sem comida, você pretende voltar? Depois de caminhar um dia sem água e sem comida, você consegue voltar? Não.
Isso é suicídio. Isso é a situação de Elias. Jesus não chegou a uma situação de pecado. Ele venceu o quadro depressivo, depressão exógena com causas muito claras. Ele venceu. Então, ao invés da gente simplesmente dizer, não foi, a gente poderia pensar que foi e Jesus venceu e nós podemos vencer também. Amém? E você pode ajudar as pessoas que estão em situação complicada, difícil a superarem. Esse texto, eu vejo 3 divisões, com 4 elementos em cada uma. A primeira divisão são coisas que Jesus fez antes de lutar contra aquela depressão. Eu estou triste até a morte. Me sinto vontade de morrer, desejo de desaparecer, de morrer de tão triste que eu estou. Se isso não é alguma coisa ruim que precisa ser resolvida, então não sei o que é. E Jesus tanto sabia que era ruim e precisava ser resolvido, que ele vai e faz 4 coisas antes de ele lutar. 4 coisas que ele faz para efetivamente lutar contra essa tristeza, essa depressão. E 4 coisas que ele faz para permanecer livre disso. Quais são as 4 coisas que Jesus faz antes? Versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Primeira coisa que nós vemos nesse quadro é o ambiente. Jesus procura um ambiente onde ele pode tratar dessa questão, enfrentar essa questão. Essa mudança de ambiente, essa saída da casa de Marcos e a ida para o Getsêmani. Um lugar significativo, um lugar onde Jesus possivelmente orava com alguma frequência, como de costume. Ela representa justamente a busca de um ambiente que é o primeiro elemento terapêutico que a gente vê nessa passagem. Jesus intencionalmente busca um ambiente onde ele pode lidar com essa tristeza, com essa depressão que ele estava enfrentando. E eu vou comentando, porque eu sei que não vai dar tempo para a gente trabalhar tudo que eu gostaria, eu já vou fazendo aqui a interpretação e a aplicação disso na medida que a gente vai progredindo. Essa mudança de ambiente, ela é obviamente necessária para os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos pastores que querem lutar contra uma situação depressiva de esgotamento. A gente precisa achar o ambiente certo para isso. Muitos adolescentes que eu tenho aconselhado, no ambiente deles estão pessoas com pensamentos e com atitudes, amigos, ambientes que eles frequentam, que estão botando gasolina na fogueira, quer dizer, eles estão acrescentando agravamento dessa situação. Então, a busca de um ambiente tranquilo, onde eu posso me concentrar na superação do problema, ele é um primeiro elemento. E se você é um conselheiro bíblico, você vai precisar ajudar a pessoa a descobrir esse ambiente onde ela vai poder trabalhar. Eu poderia falar
uma hora e meia sobre as características do ambiente, sobre os problemas de alguns ambientes, sobre as experiências que eu tenho tido no aconselhamento, sobre ambientes que são, ali para usar uma palavrinha da moda, que são tóxicos, que estão agravando a situação e de que maneira. Mas acho que você vai precisar de descobrir algumas dessas coisas, porque hoje a gente não vai conseguir tanto tempo. Segundo elemento curativo, terapêutico, é a oração. Jesus orou. Aqui no livro Saída, eu estou dizendo para os adolescentes uma coisa que me admira muito. Poxa, Jesus podia fazer qualquer coisa. Jesus criou os céus e a terra, todas as coisas que existem Ele criou. O poder dele era tão grande que Ele podia, pelas minhas contas, destruir a terra 35 vezes. Levando em conta quantas pessoas, quantos inimigos um anjo podia destruir, e multiplicando isso pelas 12 legiões de anjos, dava para destruir a população da terra 35 vezes. Jesus podia fazer qualquer coisa, e Ele escolheu orar. Irmãos, os crentes não descobriram ainda o valor da oração, e parece que nós estamos retrocedendo, nós estamos achando cada vez menos valor na oração. Isso é um problema. Nós não estamos entendendo o valor da oração. Nós nem sabemos orar. Cada vez sabemos menos sobre oração. Nós precisamos redescobrir a oração. Fiz um acampamento com os meus missionários há algum tempo atrás, para estudar o livro do Foster, Oração Refúgio da Alma, 21 tipos diferentes de oração. E a gente fica lá, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós não estamos sabendo usar a oração. Mas como eu disse ontem, a oração é um elemento terapêutico frequente em muitos textos da psicologia bíblica. Mas eu não vejo conselheiros bíblicos ensinando as pessoas a orarem, dobrando o joelho com elas, clamando ao Senhor com elas. Quando muito faz aquela oraçãozinha, né? Senhor, abençoa o irmão, vai em paz. Nós vemos que Jesus podia fazer qualquer coisa. Ele escolheu orar. Eu vejo os crentes blasfemando com relação à oração, citando frases tontas de gente que não leu direito a Bíblia. Ah, mas ele foi um grande homem de Deus. Mas falou besteira, porque não entende a Bíblia, não conhece a Bíblia. Mas foi um grande homem de Deus. Não entende a Bíblia, não é grande, não. Grande no reino do céu é outra coisa. Ah, porque nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Isso é blasfêmia, viu? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nada depende de você não, tudo depende de Deus. Tudo depende dEle. Ora como se tudo dependesse dEle, trabalha como se tudo dependesse de Deus. Eu estou citando essa frase para mostrar quanta blasfêmia tem sido falado sobre oração. As pessoas não creem no poder da oração. Uma vez, eu tenho o privilégio de ter escolhido no meu ministério poucas pessoas que não tinha jeito mesmo, mandei embora da igreja porque não tinha jeito. E uma foi uma irmã muito consagrada, irmã de oração. Mas ela brigou com outra irmã, brigou feio, e ela queria resolver o negócio. A gente ia ter uma reunião de liderança semanal, e ela disse, pastor, eu tenho que falar. Eu disse, minha irmã, coloque isso na mão do Senhor, ora entregando isso na mão de Deus. E tanto que eu fiz que a irmã disse, tá bom, eu vou entregar. E aí fizemos uma oração, pedi para ela orar, entregando nas mãos do Senhor esse assunto, confiando que Deus ia trazer solução. E na próxima semana, ela nem me falou nada. No meio da reunião de liderança, ela pediu a palavra.
e disse assim: o pastor falou que era para eu esperar, entregar na mão de Deus, eu esperar. Eu entreguei na mão de Deus, mas como Deus não fez nada, agora eu vou fazer. E muitos crentes estão agindo dessa forma. Ele ora entregando as coisas na mão de Deus: se você for minha ovelha, eu te excluo. Porque não tem jeito mais um crente que age dessa forma. A oração é um elemento terapêutico, um elemento de cura. E nós precisamos colocá-la em prática, a gente precisa disso. Mas como que Jesus se livrou de uma tristeza tão intensa, que o levou às portas da morte, a desejar morrer, de tão grande que é essa tristeza, tão avassaladora? Lucas vai dizer que ela atingiu inclusive o físico, se tornou uma tristeza aí com características de sofrimento físico, suou gotas de sangue. Pode imaginar uma tristeza tão grande assim? Como é que ele supera isso? Ele orou. E se nós não estivermos dispostos a orar, a usar a oração como elemento terapêutico, nós não estamos prontos para superar o sofrimento emocional. Precisamos orar. Precisamos aprender a usar a oração no aconselhamento bíblico. Não dá para dispensar esse remédio excelente para a alma, que é a oração. Estudem sobre oração, aprendam sobre oração, orem mais, orem sozinhos, orem com os irmãos, orem com todo mundo. Gasta mais tempo orando. Eu estou fazendo a minha parte, estou procurando olhar com a minha equipe e buscar mais tempo de oração e gastar mais tempo de oração. Não dá para fazer aconselhamento bíblico sem que a gente busque oração. Terceiro elemento, comunhão. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Aqui um outro segmento e mais um segmento. E lhes disse: fiquem aqui e vigiem. Jesus podia ter ido sozinho. Jesus podia ter dito para o pessoal, ali, quando ele passou de João 15, ele podia ter dito: bom, agora vocês voltem lá para a casa de Marcos, que eu vou ali resolver um problema. Não, ele chamou o pessoal. Mas ele orou sozinho, orou nada. Todos esses evangelistas ouviram a oração de Jesus. Anotaram a oração de Jesus. Ela ficou conhecida porque Jesus estava orando junto com eles. Jesus se afastou, foi até ali. Mas os discípulos continuaram ouvindo a oração e depois escreveram: Jesus orou assim, 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 assim. Orem comigo, vigiem comigo. E quando eles dormiam, Jesus ia lá e acordava: cara, me faz companhia, anda comigo, vigia comigo, ora comigo. Um dos problemas do esgotamento ministerial é que o terceiro estágio do esgotamento é o estágio do isolamento. Não quero mais ver ninguém, não quero falar com ninguém. Segundo estágio é aversão. Isso não adianta. Não adianta mais o ministério. Eu me mato de trabalhar e ninguém reconhece, e ninguém vê. Eu me acabo aqui e ninguém faz nada. Esse é o segundo estágio do esgotamento. Mas o terceiro, eu não quero falar com ninguém. Fala que eu não estou, não atendo o telefone, deixo desligado, não é? Não quero visita, não quero ninguém falando comigo. E é por isso que o esgotamento se manifesta, chega aos extremos, chega ao deserto do Negev, justamente porque
um elemento terapêutico de suma importância, que é a comunhão com os irmãos, que é estar junto com os irmãos. Corpo cura, o corpo de Cristo, ele provê os elementos necessários quando nós estamos juntos com os irmãos, quando nós estamos orando juntos, manifestando o amor juntos, nós somos curados nesse processo. Mas quando nós nos isolamos, as nossas enfermidades emocionais se prolongam. E Jesus escolheu ficar bem juntinho. A maioria de nós não. A maioria de nós, quando está na situação de Jesus, tão angustiado, tão triste, tão aflito, eu não quero ver a cara de ninguém. É só comigo que acontece isso ou com vocês também? Quantos já passaram por um momento de aflição e disseram, não quero ver a cara de ninguém? Deixa eu ver aqui, se sou só eu ou mais alguém. Aí nós estamos dispensando o recurso de cura extremamente importante que Jesus usou, que é a comunhão com os irmãos. Quando eu trabalho com adolescentes, isso é ainda mais difícil, porque adolescente, quando está sofrendo, aí que ele isola mais. Porque ele ainda não tem plenamente desenvolvido uma empatia, uma inteligência emocional. Então, às vezes, é mais difícil ele administrar as emoções que ele está vivendo. E aí se isola. Certamente você conhece algum adolescente solitário que está sofrendo sozinho, né? E não quer falar com ninguém, não quer, né? Mas os adultos também. Os pastores também. Os obreiros também. Então, se nós abrimos mão da comunhão, do relacionamento, das pessoas que podem nos ajudar, nós vamos ter uma situação bem difícil. Quarto elemento dessa pré-cura, dessa preparação para a cura, a percepção espiritual. Olha o que o texto diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Jesus se prostrou e ele orava. De novo, aqui a gente vê o proskuneo. Ele trocava os seus desejos pelos desejos de Deus. E isso demonstra uma percepção de Jesus das coisas espirituais. Quando a gente está sofrendo, a gente logo se esquece de Deus. A gente amaldiçoa Deus, como a mulher de Jó falou. Amaldiçoa Deus e morre. A gente já acha que Deus está errado. Deus se enganou no meu caso. Deus se enganou. O próprio Jó, a gente acha o Jó um santinho, mas se ele fosse tão santinho assim, Deus não tinha gasto 4 capítulos para poder mostrar que ele estava errado. Ficou questionando. Deus, está errado. Eu não fiz nada para merecer isso. E aí Deus gasta 4 capítulos para dizer que ele nunca erra, que ele faz tudo perfeito, que ele faz tudo certo. Essa dificuldade de perceber Deus no meio do sofrimento. O sofrimento, eu escrevi uma frase uma vez, que para mim terminou sendo um princípio para a minha vida, que o sofrimento é um péssimo conselheiro. Porque todas as decisões e todos os entendimentos que você toma quando você está sofrendo, certamente vão ficar errados. Porque o sofrimento distorce nossa mente, distorce nosso entendimento. E quando você está sofrendo, e quando você está deprimido, quando você está angustiado, muitas vezes você não consegue entender o plano de Deus, não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Ele se prostrou na presença dele, ele disse, Deus, é o que o Senhor quiser, se for possível, se o Senhor quiser, é a sua vontade. Mesmo no meio do seu sofrimento, Jesus consegue perceber as coisas em um nível espiritual. Perceber as coisas de uma maneira espiritual. O resgate dessa percepção, de tocar o celestial, de perceber o invisível enquanto nós estamos sofrendo.
Porque o sofrimento, ele nos fixa nessa terra, ele diminui nossa perspectiva da eternidade. Uma das coisas mais significativa que eu tenho observado no sofrimento emocional é a diminuição da perspectiva eternal. Eu já não penso mais nas glórias da eternidade, nas riquezas imensas de Deus para a minha vida. E agora vou reduzindo o meu espaço. O véu do templo novamente se fecha. E eu sou excluído da glória eternal. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu peço a Deus, eu rogo, eu suplico a Deus que os olhos do seu coração sejam abertos para que vocês vejam as gloriosas riquezas que Deus tem dado. Então Jesus abre os olhos. Jesus se prostra diante de Deus para entender a questão do ponto de vista espiritual, para ver as possibilidades espirituais de Deus, para se entregar ao eterno, para se entregar ao inimaginável, para se entregar ao impossível de Deus. E se você estiver no aconselhamento, ajudar uma pessoa a novamente, com a autoridade de Deus e da palavra de Deus, rasgar o véu do templo de novo, para que a pessoa enxergue as coisas que ela não está enxergando. Essa perspectiva eternal, essa perspectiva espiritual, ela é altamente curativa, altamente terapêutica, é enxergar a realidade. Um dos filmes mais anticristãos que existem, na verdade é uma série de filmes, é Matrix. Matrix é feito por pessoas profundamente, com uma visão profundamente distorcida. E eles pegaram o cristianismo e inverteram os cristianismos. Por isso que tem um Messias, por isso que tem toda uma visão que muita gente identifica elementos do cristianismo, mas é uma perversa distorção do cristianismo. Mas uma coisa é interessante em Matrix, e o cristianismo trabalha fortemente isso, é que nós vivemos em uma ilusão, que por trás dessa ilusão existe uma realidade. Basicamente, as Escrituras trabalham essa questão sempre. A ideia de ilusão, de mentira, de obscuridade, é sempre essa ideia de que o pecado traz ou nos ilude, mas o Evangelho nos leva à verdade, à realidade. O sofrimento emocional é uma ilusão extremamente forte. Mesmo que ela inclua algum sofrimento real, algum sofrimento físico, ela é composta principalmente de uma percepção distorcida de quem é Deus, do que Ele está fazendo. Um texto que ajuda a gente a perceber isso, ainda que seja necessário que o pouco de tempo que vocês sofram, para que a sua fé seja aperfeiçoada e se torne mais valiosa do que o ouro. O que esse texto está dizendo? Que o sofrimento tem um valor diferente daquele que a gente tem quando nós estamos sofrendo. Porque quando a gente está sofrendo, é como se o mundo tivesse acabado, é como se nada mais tivesse importância, é como se Deus não tivesse me ouvido, é como se eu estivessem de bronze. Mas Deus está ouvindo, e o tempo não está terminando, e a minha vida não está acabando. Eu vou viver pelos séculos dos séculos dos séculos, e se for necessário que eu sofra durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, haverá o dia em que a glória do Senhor vai me levantar e vai me colocar na glória celestial. E quando eu não tenho essa percepção, eu continuo sofrendo. Quando eu não tenho essa percepção, eu continuo dolorido, continuo sofrendo, continuo querendo morrer. Portanto, um recurso curativo, um recurso terapêutico, quando a gente está esgotado, deprimido, caído, é necessariamente a gente
perceber o invisível, perceber as coisas espirituais, perceber a glória de Deus. Uma das coisas que eu tenho procurado aprender, e às vezes eu avanço, depois eu retrocedo e tenho que aprender de novo, é a contemplação. Nós precisamos aprender a olhar para a face de Deus, porque isso é altamente transformador, e é isso que Jesus fez. Lá no Getsemane, parou de olhar tudo, parou de olhar para a cara de Pedro, parou de olhar para a cara, e olhou para o Pai. Contemplou o poder, a glória de Deus, e isso muda tudo. Olhem para Deus. Olhem para Deus. O Jó, ele só ouvia falar. Só ouvia falar. Mas agora os meus olhos te veem. E isso mudou todo o sofrimento de Jó. Todo o sofrimento emocional, todo o sofrimento social, todo o sofrimento até material de Jó foi mudado quando ele olhou para a face de Deus. Quando ele percebeu o espiritual, isso foi mudado. E você, como conselheiro bíblico, precisa ajudar a pessoa que está sofrendo a abrir os olhos espirituais, a contemplar a face de Deus, porque isso cura. Isso cura. Jesus, em 3 horas, conseguiu vencer uma depressão inimaginável. Talvez você já tenha ficado deprimido, triste, mas deixa eu perguntar, você suou gotas de sangue? Foi pesado assim? Não? Jesus foi então muito mais pesado que a sua. E ele venceu em 3 horas, não foi 3 dias não, foi 3 horas. Você orou 1 hora, acordou os discípulos, orou mais 1 hora, acordou os discípulos, orou mais 1 hora, acordou os discípulos, agora não adianta mais, agora vamos, que já 3 horas. Quer vencer a depressão em 3 horas? Abre os olhos espirituais, olhe para a face de Deus, perceba a situação com olhos espirituais. 4 coisas durante, 4 coisas que Jesus faz. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa oração, ela tem 4 elementos. O primeiro elemento dessa oração é a dedicação. Abba, Pai. E para isso eu preciso que você entenda um pouco de antropologia aqui. Porque a leitura que a igreja faz de Abba, Pai, Paizinho, Abba, Pai, ela é uma leitura ocidental, onde o pai é o cuidador. O pai é aquele que eu peço socorro. E aí nós vamos dar ilustração. Se vocês quiserem, eu posso dar uma ilustração também. Eu sou um pai meio mãe, assim, né? Eu fiquei grávido com minha esposa, né? E como ela fez cesárea nos 2, eu é que cuidei todos os banhos até ela sarar, e todas as comidas e todas as fraldas, né? E fiquei trabalhando em casa, montei meu escritório em casa para poder, na hora deles acordarem, estar comigo até quando eles entraram na escola. Então, uma vez meu filho estava lá na frente, estava lá nos fundos, andando de bicicleta, tinha uns 8 anos, andando de bicicleta. De repente disse: pai. Eu saí em disparada. Não sei explicar para você, mas o tom da voz, quando os filhos chamam, já comunica tudo. Eles dizem a mesma palavra, mas em tons diferentes.
tinha feito um corte na coroa da bicicleta, pegou aqui atrás da perna, foram 13 pontos. Ele só falou: pai. Essa leitura ocidental, que lê Jesus pedindo socorro para o pai. O filho oriental não pensa assim. Até hoje, no Oriente Médio, na China, no Japão, quando eu digo que alguém é meu pai, eu estou dizendo que eu devo respeito a ele. Eu estou dizendo que eu devo dinheiro para ele. Estou dizendo que eu preciso me entregar, me dedicar a ele. Jesus disse: Abba, Pai. Ele está reconhecendo que o pai merece toda a dedicação dele. Ele está movendo o centro dele, do sofrimento dele, para o pai. Eu sou teu filho. A Bíblia apresenta essa ideia. A Bíblia diz que você tem que honrar o pai e a mãe. A palavra honrar quer dizer a ideia de peso. Significa dar dinheiro, significa sustentar o pai, significa se dedicar aos pais. Essa mentalidade oriental de filho. Abba, pai, significa dedicação. Jesus disse: eu sou teu. Eu sou teu. Abba, pai. Lembra disso quando você disser que Deus é seu pai. E honra o teu pai. Honra. Se entrega, se dedica. Porque essa dedicação cura. Essa dedicação sara, quando você deixa de ser o centro, quando você deixa de tudo para mim, eu quero para mim, porque esse egoísmo, essa fome de coisas que Deus não quis me dar, de coisas que Deus não me entregou, essa vontade de ter aquilo que Deus não colocou na minha mão, ela faz a gente ficar doente, ela nos enferma. Mesmo nós que somos pastores e que lidamos com projetos grandes, quantas vezes vamos orar e estamos diante de Deus: Deus, o Senhor devia ter me dado mais 50 mil reais, mais 100 mil reais para fazer aquele projeto. Aonde é que está? Senhor, me dá. O Senhor deu para o Miller, o Senhor deu para não sei quem, o Senhor deu para não sei quem, dá para mim também. Se Deus quisesse te dar, Ele já teria te dado. Se Ele não te deu, é porque Ele tem outro plano. Olha para o que está na tua mão, olha para o que Ele já te deu, olha para o que Ele já te entregou, e glorifica Ele com aquilo que Ele te deu. Mas esse egoísmo, essa cobiça, essa fome de me dá, ela tem provocado cada vez mais enfermidade. Por que é que há tanta depressão nessa sociedade? Eu vou dizer já, é outra área que eu sou apaixonado, que eu tenho trabalhado ao longo da minha carreira muito, mas que eu sei criticar. É o marketing, é a propaganda, porque você fica o dia inteiro: compra esse tênis, compra essa camiseta, compra esse carro, compra esse jeans, compra isso, compra aquilo, e a gente começa a ter essa fome, esse desejo: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Em alguns sites, faz a sua listinha do que você quer aqui, os seus desejos, suas vontades, quais desses produtos você deseja. E a gente vai, então, o passeio nos grandes centros urbanos é ir no shopping para ficar lambendo as vitrinas e olhando as coisas. Eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo. E essa fome, esse desejo de ter coisas que o Senhor não me deu, de ter coisas que não são para mim, cria um estado depressivo, cria um estado de angústia, de falta, de desejo insatisfeito. Mas quando a gente diz Abba, Pai, a gente está colocando tudo nas mãos dele, é tudo teu. Aquele cântico diz: teu, tudo é teu. Isso é Abba, Pai. Abba, Pai.
A segunda coisa é a adoração. Tudo te é possível. Irmãos, a adoração é um elemento curativo magnífico. Ela ajuda até em outras áreas, a percepção, por exemplo. Às vezes você está lá para baixo, eu não consigo, eu não posso, ai. E aí você começa a adorar o Senhor. E aí você começa a dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele rege todas as coisas, que Ele é Senhor de tudo. E que você começa a confessar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você vai confessando, você vai adorando, você vai glorificando. E a sua vida vai sarando. É outro elemento curativo extremamente poderoso que eu não vejo. Você já viu algum conselheiro cristão fazer aconselhamento? Vem aqui, vamos adorar o Senhor. Está triste, está deprimido, vamos adorar a Deus. Vamos glorificar o Senhor. Exalta aí o Senhor, adora a Deus. Mas não tem música, pastor. Adora assim mesmo, sem música. Glorifica a Deus. Exalta o Senhor. Porque a adoração cura. E Jesus usou a adoração. Tudo te é possível, tudo te é possível, tudo te é possível, tudo te é possível. Sabe quantas horas Jesus orou isso? 3 horas ele orou. Olha aí no seu relógio de segundos aí, se você tem um ponteiro de segundos aí. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Dá 30 segundos? Nem 30 segundos, mas eu vou deixar por 30 segundos. Dá para orar 2 vezes por minuto, porque o texto diz que Jesus orou as mesmas palavras, 3 horas. 2 orações por minuto. 120 orações por hora, 360 orações em 3 horas. Se você está passando por depressão, por esgotamento ministerial, eu quero que você ore 3 horas dizendo: tudo é possível para ti. Tudo é possível para ti. Porque aí o seu problema vai diminuindo. Deus vai ficando grande, Deus vai ficando grande, e o problema vai diminuindo, e a sua percepção vai se tornando uma percepção realista. A adoração é um elemento terapêutico, e a gente precisa aproveitá-lo para buscar a cura que o Senhor oferece. Terceiro, confissão. Deus quer ouvir nossa confissão, não adianta você esconder nada de Deus, não. Jesus nos dando o exemplo aqui de confissão. Pai, eu não quero passar por isso não. Jesus já está sabendo. Semanas atrás, meses atrás, ele começou a dizer para os discípulos dele: eu vou para Jerusalém e eu vou ser preso, torturado e depois vou ser morto. Ao ponto de Pedro dizer: Senhor, o Senhor não vai. E ele disse: eu vou. Para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas humanas. Eu vou. Mas aí chegou no Getsemane, Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Confissão. Jesus disse aquilo que estava no coração dele. E às vezes nós padecemos por falta de confissão. Por falta de dizer para Deus o que é que está passando. Não é dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer, não. Essa oração que diz para Deus o que Ele tem que fazer é uma oração muito impiedosa. Muito descrente. Quando eu começo a dizer para Deus que Deus tem que fazer alguma coisa. É a oração de Elias: Senhor, faz cair fogo do céu para que esse povo
te conheça, saiba que o Senhor é Deus. Deus não está interessado nisso, ele já decidiu acabar com Israel. Mas Elias quer forçar Deus a fazer alguma coisa. Ah, mas Deus mandou fogo do céu. Bom, mesmo quando nós somos infiéis, ele continua sendo fiel. Eu podia falar muito para você sobre por que Deus mandou fogo do céu para Elias. É para que aquele povo que viu o fogo cair do céu no dia seguinte tivesse seguindo Raabe de novo. Para que ficasse mais evidente o juízo de Deus contra aquele povo. Confissão. Confissão é um elemento curativo. Levar uma pessoa a abrir o coração, a dizer o que está no coração dela. Se você é um conselheiro bíblico, eu preciso te advertir que uma das maiores tentações quando a gente conduz uma pessoa à confissão é ela tentar achar a gente como cúmplice. Olha, pastor, eu vou falar uma coisa, mas o senhor não pode contar para ninguém. Você está me querendo para eu ouvir sua confissão ou está querendo me de cúmplice? Querendo que eu fique com um segredinho com você? Então, conduzir uma pessoa a uma confissão verdadeira, de reconhecer o que está no coração dela e o que Deus pensa daquilo. Cura. Nós vimos que ela faz parte, é o primeiro estágio do ciclo terapêutico que a gente falou pela manhã. Confissão é muito importante. E Jesus confessou: passa de mim esse cálice. O que está no meu coração é isso. O que eu desejo é isso. E o quarto elemento é a submissão. A submissão, essa entrega absoluta, essa total submissão à vontade de Deus, ao querer do Senhor. Ela é extremamente importante para trazer cura para nós. Eu tenho aprendido a me submeter ao Senhor cada vez mais. Quando começa a ficar muito pesada a minha carga, eu dobro meu joelho e digo: Senhor, é tudo problema seu, não tenho nada a ver com isso. Problema seu, não é meu. Os crentes são problema seu, a igreja brasileira é problema seu, os missionários são problema seu, não é nada meu. Manda que eu faça o que o Senhor mandar, mas eu não vou carregar nenhum peso, porque não é para mim, porque não é meu. A submissão. Uma das orações de submissão que eu mais gosto é o Salmo 127. E eu oro ele continuamente, principalmente a primeira parte do Salmo. Senhor, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Senhor, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, vai ser inútil eu levantar cedo e trabalhar, buscar o pão de dores. É inútil. É o Senhor quem dá. Vem de ti. E eu vou orando, me submetendo ao Senhor. Porque a submissão é altamente curativa. Eu sei que vocês estão com frio, estão cansados, querem ouvir os 4 últimos elementos? Amém? Posso? Porque eu estou vendo aí que o frio está pegando, né? Parece que caiu a temperatura e eu ainda estou me mexendo aqui, vocês estão paradinhos aí, né? Mas minhas pernas já estão até gelando aqui. Muito bem, então vamos terminar aqui. Então, depois de orar, 3 horas orando, 360 vezes dizendo: Abba, Pai, tudo é possível para ti, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Agora nós vamos ver 4 elementos que mantiveram Jesus livre dessa depressão, fazendo ele passar por um aperto. Veja que o sofrimento emocional é diferente do sofrimento físico, do sofrimento externo. São 2 coisas diferentes. A cura do sofrimento emocional não é necessariamente a cura do sofrimento físico.
problema é que quando você tem um sofrimento no ambiente, um sofrimento físico, e você também está sofrendo emocionalmente, aí a carga fica pesada demais. Mas veja que Jesus vai passar por prisão, Jesus vai passar por tortura horrorosa, absurda, vai ser até crucificado. E passou por tudo isso com uma firmeza que ele conseguiu nessas 3 horas aqui, sem depressão. Até ele dizer, tudo está consumado. Completei, Senhor. Completei minha missão. Aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu completei. E não foi fácil, não. O sofrimento dele incluiu até o abandono. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, por que me desamparastes? Mas a gente não vê mais a sombra da depressão que ele sentiu quando entrou no Getsemane. Ele enfrenta tudo isso vitoriosamente. Mulher, eis aí o teu filho. Moço, eis aí a tua mãe. Toma providências. Decide coisas no meio do sofrimento, continua tendo um ministério produtivo, continua cuidando dos outros, continua mesmo sofrendo, porque o sofrimento emocional passou. Então, como é que Jesus permanece firme através de um julgamento corrupto, vendo a mentira sendo dita na frente dele, vendo a fé judaica totalmente corrompida, totalmente estragada, vendo os pecadores em volta dele, vendo um mundo terrível? Como é que ele permanece firme? É porque ele ainda teve mais 4 coisas que nós vamos ver agora. Vamos ver o texto bíblico, diz assim, versículos 37 em diante. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. E voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o que me trai. A primeira coisa é perseverança. Jesus disse, inclusive aos discípulos, mostrou e também ensinou, vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é preciso perseverança. Continue vigiando e orando. Continue, insista, persevere. Tem crente quando está passando por aflição, ora até no banheiro da empresa. Vai lá, o povo tudo trabalhando, e ele lá no banheiro, Jesus, tem misericórdia. Mas a hora que a luta passa, não ora nem para comer. Nem para comer não ora. Jesus disse, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perseverança, nós vamos construir perseverança. E o espírito é que nos ajuda nisso, a ter uma vida perseverante. Resistência. Basta, chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Essas são 2 características, a resistência e a resiliência. A resistência é a característica de você não se quebrar por qualquer coisa. Você tem um nível de enfrentamento do sofrimento mais alto. Então o crente precisa construir resistência. Tem gente ficando deprimido só porque bateu o dedo o irmão não me cumprimentou. Não me disse, mas o senhor... Aí fica deprimido já. Aí você molha assim na conchigina, né? Nós precisamos de ter uma maior resistência. E essa resistência é construída.
Jesus demonstra essa resistência. Através dessas 3 horas de oração, Jesus disse, vamos lá, vamos lá. E o pessoal chegou lá com os varapaus e com as... Então, disse, estão procurando quem? Esses aqui não tem nada a ver, me leva. Como diz a molecada aí, pega eu. Jesus demonstra uma resistência que nós precisamos também demonstrar, mas ela é construída com 3 horas de oração por dia. É assim que se constrói. Então nós precisamos dessa resistência. A segunda característica é a resiliência. A resistência é enfrentar e permanecer firme. A resiliência é o efeito do sofrimento, é dobrar e depois voltar na posição certa, novamente. É se recuperar do efeito do sofrimento. Isso é resiliência. Jesus também demonstrou essa resiliência. A gente vai ver aqui Jesus, o texto diz, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus está pronto, recuperado daquela angústia, daquela depressão que a gente viu anteriormente. Depois do quê? De 3 horas de oração. Depois de orar junto com os amigos dele. Depois de insistir na comunhão. Depois de insistir na percepção espiritual. Ele agora desenvolve a resiliência. E a disciplina. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. A disciplina. Eu tenho falado muito sobre disciplinas espirituais como recurso terapêutico. Aliás, foi o que nós usamos na AME desde o início da pandemia. Eu dei para os missionários 7, até hoje eles estão repetindo isso, 7 coisas que eles precisavam fazer diariamente para permanecerem saudáveis durante toda a opressão da pandemia. E eu posso dizer para vocês que nosso time, nossa equipe de missionários foi uma das que, entre as missões que nós conhecemos, os nossos amigos, da que manteve melhor perfil emocional durante toda a pandemia. Disciplina espiritual, coisas que nós precisamos fazer todos os dias. Higiene, Jesus tinha isso. Ele não orou só no dia que ele estava com aflição. Ele não orou só nesse dia, ele tinha uma vida de oração. Uma vida de disciplina espiritual que permite, então, ele continuar firme através desse sofrimento, através dessa dificuldade. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Eu não quero insistir muito mais com vocês. Quero mostrar para vocês que esses 12 elementos estão disponíveis para nós lidarmos com a angústia, com a depressão, com a tristeza profunda. E tanto para nós usarmos, como também para nós abençoarmos a vida das pessoas que nós devemos aconselhar, que nós devemos pastorear. Então, eu exorto vocês em nome de Jesus. Parem de mandar as pessoas procurar alguém, só porque a pessoa fez uma faculdade, um cursinho. Não entende de nada. Não conhece as coisas espirituais. Não conhece o poder de Deus. Não conhece o poder da palavra de Deus. E você acha que ela vai ajudar mais do que você. Se imbua dos recursos espirituais que estão na palavra de Deus. Ministre esses recursos. Veja os milagres de Deus acontecendo. Pode ser que houve época que as pessoas precisavam de cura para os paralíticos, precisavam de cura para os cegos, precisavam de cura para os coxos, para os leprosos. Hoje nós estamos de cura para a depressão, precisamos de cura para a ansiedade, precisamos de cura em outras áreas. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Pregue o Evangelho e orem pelos enfermos e ministrem sobre os enfermos. Essa é missão da igreja, não é da psicologia. Essa é missão da igreja.
Aí veio algumas pessoas querendo dizer isso. Mas quando você está doente, você procura o médico. Então, quando você está doente emocionalmente, você tem... Não, peraí. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a missão da igreja é curar enfermos. Está dito para a gente orar pelos enfermos. Mas não está dito que a missão da igreja é curar enfermos. Mas está dito que a missão da igreja é comunicar o evangelho para a transformação da alma. São duas coisas diferentes. Não dá para comparar, só o senso comum, ridículo, é que vai comparar essas duas coisas. A medicina com a psicologia. Isso é ridículo fazer essa comparação. São duas esferas completamente diferentes. Se estiver doente, bom, a Bíblia manda orar pelo doente, mas eu ainda vou dizer para você, você pode até procurar um médico. Mas se você estiver angustiado, deprimido, se o pecado está destruindo a sua vida, se as paixões carnais estão destruindo a sua vida, estão acabando com você, procura alguém que entenda da Bíblia, procura alguém que pode te dar a palavra de Deus, porque esse é o único jeito de achar libertação. Então, não desprezem os recursos espirituais que o Senhor dotou a igreja para que ela ministre para aqueles que estão sofrendo na alma, para aqueles cujo pecado está destruindo a vida das pessoas. Essa é a palavra de Deus. E eu espero que você tenha ouvido e que você a coloque em prática. Amém? Basicamente, esses 12 elementos estão aqui. Eram inicialmente 12 posts do Instagram, então é mais fácil de ler impossível. Só dá uma página a cada elemento aqui. Ó. E aí eu estou ministrando para os adolescentes cada um desses elementos, né? Mas aqui serve para os adultos também, não tem nenhuma diferença. Então você pode... E é um recurso mais evangelístico, então você pode adquirir para você e também para as pessoas que você quer evangelizar. Eu ando sempre com uma porção, na verdade eu fiz para eu evangelizar. Então eu ando na minha mochila sempre onde eu tenho a oportunidade de conversar um pouco mais com a pessoa. Está aqui, olha, lê, vai te ajudar a superar, depois conversa comigo no Instagram e eu vou procurar ajudar você. E é assim que eu tenho aconselhado muitas pessoas que estão sofrendo e elas têm aprendido que elas precisam buscar em Deus para a solução da vida delas. Amém? Foi ótimo estar com vocês. Amanhã à noite, sei que cada um de vocês vai estar na sua igreja, mas eu vou estar lá na Brasa Norte, onde eu vou ministrar mais um tema, mas como é domingo à noite, para a igreja local. Se eles gravarem e tal, depois vocês, quem sabe, podem conversar com eles para poder assistir aí. Amém? Deus abençoe vocês. E se vocês tiverem perguntas, quiserem discutir esses assuntos, também ficou bravo comigo, porque eu disse alguma coisa que feriu aí os seus conceitos, as suas ideias, você pode escrever para mim no Instagram, né? Então, porque Facebook é coisa de velho, né? Então, você escreve no Instagram, manda uma mensagem privada. Também não gosto de WhatsApp, porque o WhatsApp fica tocando toda hora e o meu telefone passa a maior parte do tempo desligado. Então, manda no Instagram que eu vou procurar responder para você, ok? Meu Instagram é josebernardo.job, J-O-B, certo? E aí eu vou procurar te ajudar. Deus abençoe vocês. Pastor... Queridos, vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram alimentados pela palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Queridos, começou ontem à noite, né, na BZN, aqui na Dona Alzira. Hoje de manhã. Ontem eu não pude estar, por motivo de força maior, né? Gostaria muito de ter ido ontem, né? Mas se eu fosse ontem,
eu ia precisar da ajuda dos irmãos para um lugar para dormir, porque minha esposa ia me mandar embora. Ontem foram meus 27 anos de casado, então não tinha como sair mesmo. Então, mas aos que vão casar aí, 27 anos passa rápido, né? Parece 27 minutos embaixo d'água. Eu falo isso porque ela está lá na cantina, acho que ela nem está ouvindo. Mas eu sei que o Brasil vai lá depois contar para ela. Mas, queridos, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos pastores que estão aqui. Amanhã à noite, o pastor José Bernardo vai ministrar uma palavra na BZN, na Dona Alzira, 19h30, ok? Então, quem puder ir, é imperdível, né? Pastor José Bernardo, na verdade, Deus nos abençoou a cidade com a presença dele, amém? Glória a Deus. E nós queremos também, né, convidar você, nós temos uma cantina à sua disposição ali, tem pastelzinho frito na hora, amém? Tem cachorro quente, tem uma coisa que toda igreja gosta, e eu não entendo ainda por que existe, que é o dito enroladinho, tá ali, né? Crente se converte, larga uma vida enrolada, chega na igreja, tem como lanche enroladinho. Então, deixa aí, né? Amém, queridos? Glória a Deus, que alegria mesmo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e agradecesse ao Senhor por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela manhã que tivemos, pela noite anterior que ministraste a nossa vida através do teu servo, pastor José. Que tu estejas, Deus, acompanhando ele, sua família, seu ministério, acrescentando a sua vida, renovando o seu físico, concedendo a ele mais e mais amplitude de conhecimento. Que haja sempre esta graça, que haja sempre, Senhor, esta autoridade ministrando e servindo a igreja, e que nós, como servos, como filhos, como a tua noiva, possamos não só ter isto como um conhecimento, mas também aplicar para que o teu reino avance, para que a tua igreja continue triunfando sobre a terra. Obrigado pela presença de cada um aqui, te louvo mais uma vez por esta comunhão e por esse momento, e assim oramos e cremos a ti, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada